Tem muita coisa bacana, Instagram, novidade todos os dias para você, Design Gallery. A maior imobiliária do Brasil também é a maior do litoral. Se você busca conforto, sofisticação e sabe que exclusividade é importante, o seu imóvel perfeito é na Lopes Conceito. Referência de ótimos relacionamentos e bons negócios. A Lopes Conceito é realmente onde sua vida é alto padrão. Em Santos, Praia Grande e Guarujá. Olá, está começando mais um ACS na TV, que hoje recebe aqui no estúdio Eduardo Varela, secretário da Câmara de Petróleo e Gás da ACS e CEO da Evo Human Safety Solutions. Eduardo, muito bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Thaíris, eu que agradeço estar aqui por essa oportunidade. Eduardo, vamos começar falando um pouquinho de você, né? Hoje você é secretário da Câmara de Petróleo e Gás, tem uma empresa, mas como que você começou e migrou aí para essa área de petróleo e gás? Bom, eu comecei muito cedo, né? Com 14 anos de idade, ainda na época de colégio, uma oportunidade aí familiar, tive a possibilidade de começar a participar de alguns projetos, né, de petróleo e gás, na parte de segurança de abastecimento de navios e também na época do naufrágio da P-36 da Petrobras, participar também de um grupo de segurança marítima. Né? Apesar de ainda estar em idade escolar, nas minhas férias eu tinha a oportunidade de ir para Macaé, né? Aqui em Santos também, de vir para acompanhar algumas atividades, então isso sempre despertou meu interesse e que me levou depois a fazer engenharia civil. Também trabalhei na Petróleo Ipiranga, na própria Petrobras, e tive essa oportunidade aí de me desenvolver nessa área. Perfeito. E hoje, o que a sua empresa faz? Conta um pouquinho pra gente. A Evo, ela já tem 10 anos de mercado, né? Dentre os desafios e projetos aí de petróleo e gás, há 10 anos atrás, a gente estava num boom, né, de demanda, plataformas vindo para o Brasil, necessitando de treinamentos específicos, né? Naquela época, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E as empresas que tinham no mercado que ofereciam esse tipo de serviço, elas faziam tudo muito em centros de treinamento. Só que eles estavam com a plataforma em Singapura para operar para a Shell, que tinha que chegar com todo mundo treinado aqui. Então, também com o mercado acrescido, não se tinha profissionais disponíveis. Então, eu fui para Singapura, né, acabei sendo o primeiro instrutor da Evo. E a Evo é uma empresa hoje a líder mundial, né, em volume de treinamentos. Já treinamos mais de 200 mil pessoas, né, ao longo desses 12 anos. O nosso foco é o treinamento on-site. Então, nós recebemos as demandas dos clientes, fazemos todo o planejamento e executamos esses treinamentos a bordo das plataformas. Então a gente consegue gerar uma economia, pra você ter uma ideia, hoje da ordem de 180 milhões de dólares para esses clientes que a gente atendeu em mais de 40 países, foram mais de 250 plataformas atendidas. Então é uma economia muito interessante, além da possibilidade de estar executando esse treinamento no local de trabalho. Então a gente consegue enxergar os riscos reais da operação, trabalhar com os equipamentos da operação. Então você consegue um resultado muito mais positivo, né, junto aos colaboradores lá dentro das unidades, principalmente porque um ponto importante é que a atividade offshore, né, seja ela de perfuração ou de produção, está entre as atividades de maior risco do mundo. Então você está lá nesse one-on-one com eles é algo extremamente importante. Então Santos cedia onde está a sede da empresa, né, maior empresa de treinamento do mundo on-site, que é a Evo. E com essa questão da pandemia também, que é um ponto interessante de se colocar, a demanda presencial caiu muito, então nós fomos forçados
a buscar novas soluções, então investimos também na questão do EAD. E hoje estamos atendendo, digamos que de forma híbrida, né, fazendo muita teoria com EAD e fazendo as práticas nas plataformas. E a gente está conseguindo também oferecer para o mercado uma solução bem interessante, bem inteligente. E agora estamos expandindo para outros mercados por essa expertise que a gente tem no mercado de petróleo e gás. E Eduardo, a gente ouvia, né, e ouve muito, mas há anos atrás a gente teve esse boom do pré-sal, principalmente aqui na região. Primeiro eu queria, para quem está em casa, né, e não entende, não sabe o que é o pré-sal, queria que você explicasse. E explicasse para a gente também quais são as regiões produtoras aqui no Brasil. Isso é muito interessante, Thaíris. Quando eu vim morar em Santos há 13 anos atrás, foi justamente o famoso boom do pré-sal, né? Acho que todo mundo se lembra, a Petrobras ia construir 3 torres aqui, iam ter o centro de operações logísticas, os helicópteros, todo mundo estava com uma expectativa muito grande. Mas naquela época o pré-sal era, digamos que uma zona cinza, não se tinha tanto conhecimento do que era, né, do que se esperar da tecnologia necessária. O pré-sal, na verdade, ele é os reservatórios, né, de petróleo, geralmente até então eles ficavam na camada que a gente chama de pós-sal. Então você tem aí cerca de 1.500 a 2.000 metros de lâmina d'água, né, 2 quilômetros de lâmina d'água, e na sequência você tem o pós-sal, que seria o que a gente estaria explorando até então, né, a exploração já conhecida, já em águas profundas. O pré-sal, após esses 3.500 metros, você tem uma camada de sal de quase 2 quilômetros. E esse pré-sal está embaixo dessa camada de sal. Então a gente está falando de sair de uma exploração de petróleo de 3.500 metros para uma de 7, quase 8.000 metros. Você está falando quase 7, 8 quilômetros de profundidade, ainda tendo que passar por uma camada de sal. Poxa, mas por que isso, né? O custo lá atrás era muito elevado, né? A gente não tinha tecnologia suficiente, tinha que se investir muito nisso daí. Só que tem uma grande vantagem, o petróleo do pré-sal é um petróleo mais leve e de altíssima qualidade. Então, à medida que você vai fazendo e se desenvolvendo em relação à questão das tecnologias, por exemplo, uma TV de LCD lá atrás custava 40, 50 mil reais, né? Que era TV de plasma, era o preço de um carro. Hoje, qualquer pessoa pode ter acesso a uma TV de LCD. A mesma coisa com tecnologia, né? O pré-sal é a mesma coisa, então foi se desenvolvendo, né? A gente foi criando novas tecnologias e hoje o break-even para a gente extrair petróleo do pré-sal, ele é muito mais baixo, então se tornou mais interessante, além de ser um petróleo melhor. A região do pré-sal, ela tem mais ou menos 800 quilômetros de dimensão, né? E ela vai desde o Espírito Santo até Santa Catarina. Mas o que a gente tem de maior exponencial, né? Maior potencial realmente é a que está na Bacia de Santos. E a Bacia de Santos, apesar da maioria das pessoas acharem que é realmente só aquilo que está em Santos, não. A Bacia de Santos ela vai desde o sul do Rio de Janeiro até o norte de Santa Catarina. E Eduardo, você, né, hoje está à frente da secretário, né, da Câmara de Petróleo e Gás da ACS. Aqui na região, como que você vê os negócios que podem ser explorados em relação ao petróleo e que não são? Como você enxerga esse mercado regionalmente? Olha, Thaíris, São Paulo tem um potencial gigantesco para o petróleo e gás. Para você ter uma ideia, mais de 70% dos equipamentos e das peças que são utilizados e consumidos pelas plataformas, né, seja na fase de exploração quanto na fase de produção, são produzidos no estado de São Paulo. Até o rancho das plataformas, o hortifruti, é feito pelo agronegócio que está aqui. E toda essa produção ela é escoada através do Rio de Janeiro, através de Espírito Santo, muitas vezes para estar guarnecendo unidades que estão operando aqui. Então, o potencial é enorme. Além disso, a gente tem também o próprio consumo de energia, né? A gente está falando de um estado de maior consumo de energia da América Latina. O polo industrial está todo aqui, né? Densidade habitacional. Então, existe um potencial gigantesco a ser explorado. E por que ele não é explorado? Porque o petróleo e gás, ele necessita de uma atenção especial. A nível mundial foi sempre assim. E a gente tem o nosso vizinho Rio de Janeiro, que é extremamente focado nisso. Então, São Paulo, com a economia multifacetada, acabou dando atenção para muita coisa, mas não dá atenção devida para o tema do petróleo e gás. E é isso que a gente está
buscando aqui junto com a Câmara de Petróleo e Gás da ACS. Você falou um pouquinho, né? Tinha-se uma expectativa muito grande. Eu lembro que eu estava na faculdade na época desse boom do petróleo, né? Do pré-sal, que se falava muito, muitos cursos direcionados a isso. E essa expectativa, eu acho que para o futuro é de se aumentar, né, agora. Exatamente, exatamente. A nossa ideia é estar trazendo as operações para cá, né? Porque não adianta só a gente produzir os equipamentos. Essa parte das operações diretamente, esse apoio marítimo para as plataformas, apoio aéreo através da base aérea, dos helipontos para a gente manda para as plataformas, isso tudo movimenta muito a economia e é o que a gente precisa aproveitar aqui em Santos. Isso mesmo. Pessoal, a gente está encerrando o primeiro bloco, continue com a gente, já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do ACS na TV, que hoje recebe Eduardo Varela, secretário da Câmara de Petróleo e Gás da Associação Comercial de Santos e CEO da Evo Human Safety Solutions. Eduardo, vamos continuar falando um pouquinho agora de petróleo e gás. Como vocês planejam mostrar o potencial das operações offshore de petróleo e gás na nossa região? Thaíris, a Câmara de Petróleo e Gás ela tem buscado ser um hub, né? Para trazer todos os players necessários para o desenvolvimento das operações aqui na região da Baixada Santista. Então a nossa ideia tem sido ser realmente um aglutinador, né? Trazer as partes interessadas que seriam as empresas, né? Os oil majors, por exemplo, como a própria Petrobras, a Total, a Equinor, que são empresas que estão aqui realmente na região, né, detentoras de blocos exploratórios atualmente, as mais exponenciais, juntá-las com empresas de perfuração, com empresas de produção, com toda a cadeia produtiva, principalmente com as instituições também. Então a ACS tem trabalhado, por exemplo, trazer o IBAMA para conversar, para ver quais são as restrições em termos de licença ambiental, as limitações que se tem na região. Por exemplo, para uma manutenção de plataforma se tem a questão do coral-sol, né, que é um tema muito importante. Então a retirada desse coral-sol, qual é o impacto dela na região, e aí você tem a questão de praticagem, você tem a questão da SPA, por exemplo, e todos os outros envolvidos. Então a ideia da gente é realmente ser essa grande mesa redonda, onde a gente traga todos esses players e a gente consiga de uma forma inteligente e mais eficiente acelerar todas essas operações aqui. E não é porque o Eduardo está aqui comigo não, mas a Câmara de Petróleo e Gás é hoje uma das mais atuantes na Associação Comercial de Santos e um dos objetivos de vocês é a instalação de um cluster aqui na região de petróleo e gás. Como que vocês têm trabalhado para isso? A gente tem realmente trabalhado bastante através, né, desse modelo que a gente tem colocado, a gente tem conversado com as partes interessadas. A gente já tem players aqui na região, como por exemplo a Saipem, que tem dado bastante apoio para a gente nesse sentido. A gente tem buscado conversar aí com os oil majors, né, que são as empresas como a própria Petrobras, como a própria Total, a Equinor, para trazê-los para cá. E a gente está, através desse diálogo, buscando os reais interesses, né, para que a gente consiga iniciar essas operações por aqui. O que acontece hoje, Thaíris, é que a gente ainda tem muita operação sendo realizada lá por cima pelo Rio de Janeiro. E como a história natural da exploração de petróleo no Brasil, a gente tem tudo começando lá no Nordeste e vindo descendo. Então, agora a gente começa a ter pontos equidistantes. Então, Santos começa a tornar mais interessante, né, para toda essa exploração e essas atividades diretamente para cá, que é o que a gente quer fazer. E temos também, né, essa possibilidade aí de ter uma base offshore de operação aqui para estar dando suporte. E em paralelo também estamos trabalhando aí para que os próprios terminais portuários aqui da cidade, eles possam dar esse apoio marítimo. Porque você tem cidades como, por exemplo, Rio de Janeiro e Vitória, né, Espírito Santo, que são grandes pontos, né, de transbordo logístico para as plataformas e elas não têm a base offshore em si. Então elas operam através do próprio porto.
Então a ACS tem trabalhado nesse sentido também para a gente viabilizar essas operações. É um grande desafio, né? Temos um grande concorrente que é o Rio de Janeiro, mas que também a ACS tem isso de forma muito clara, que nós não queremos concorrer com o Rio de Janeiro, nós queremos somar esforços, né? E fazer justamente o que está dentro da nossa competência. E uma outra questão que a gente estava comentando até aqui nos bastidores, né, Eduardo? É a questão da mudança, né? Hoje a gente fala em Câmara de Petróleo e Gás, mas existe uma expectativa que isso mude para a Câmara de Energia. Por quê? Pois os próprios oil majors, né, as grandes empresas da área de petróleo e gás, você tem, por exemplo, a própria Total, né, que era antigamente Total Oil and Gas, né, a petroleira francesa, hoje é Total Energies. A Equinor está indo nesse sentido, a própria Petrobras. Você tem empresas de produção como, por exemplo, a SBM Offshore, né, que é a empresa de FPSO, também está indo para essa área. A BW Offshore, todo mundo está virando energy. Porque já pensando nessa transição de matriz energética, né, aos poucos, a questão de sustentabilidade e redução de pegada ecológica, a gente tem o tema do ESG, né, o ESG, então está todo mundo já apontando nesse sentido, né? E a Câmara de Petróleo e Gás não poderia ser diferente. Então a gente está muito ligado à questão de energia, né? Não só o petróleo e gás, mas a matriz energética de uma forma geral. Então a Câmara de Petróleo e Gás também está caminhando nesse sentido, né? Acompanhando o mercado para também se tornar a Câmara de Energia. Você falou sobre ESG, né? Eu gosto muito do tema, a gente já teve um programa que a gente debateu muito sobre isso. Como que você tem enxergado o mercado de petróleo e gás em relação a ESG? Então, o mercado está muito atento a isso, cada vez mais sendo cobrado. Então você tem países europeus, principalmente, grandes petroleiras como a própria Shell, por exemplo, né, já tomando medidas para reduzir, né, essa questão aí de ser só uma petroleira. Então, tem se investido muito em wind, né, que é a parte de energia eólica. As empresas estão investindo muito, você tem muito, agora, fazendas, né, que a gente chama de wind farm, em mar aberto. Então, esses países, por exemplo, do Mar do Norte, onde você tem uma intensidade grande de vento, né, você vê... lá no Mar do Norte você vê que né, tem muitas tempestades, então você tem uma capacidade de geração energética muito grande. Então as empresas estão investindo nesse sentido. Você também tem a questão de energia solar, muito. E outro ponto muito interessante que as empresas também estão mirando e se adequando é a questão do hidrogênio, né? Produção de hidrogênio, principalmente a questão do hidrogênio verde. Acho que o mundo mudou muito, né? Você falou, é importante também o relacionamento com outras instituições. A gente teve há uns programas atrás com a chefe do IBAMA aqui, que é uma instituição que vocês estão se relacionando também. E importante é essa conexão, né, da Câmara de Petróleo e Gás, conversando com instituições de proteção ao meio ambiente, que estão ligadas na segurança. Então isso também é muito importante, né? Isso é uma observação extremamente pertinente e inteligente, Thaíris. Inclusive vai totalmente de encontro ao objetivo da Câmara de Petróleo e Gás, ou em breve poderemos chamar de Câmara de Energia da ACS. Nós buscamos estar colocando todos esses players, porque nós observamos que o grande problema é a questão da comunicação, os ruídos de comunicação. Então, muitas empresas vêm investir, né, em determinados lugares e não se atentam ou não conversam com todas as partes interessadas. Né? Então, às vezes você tem, no meio de um projeto, uma questão ambiental, uma questão de impacto em relação à questão da sociedade, o que é muito importante. Né? Então, se a gente coloca todo mundo naquela mesa, utilizando a Câmara de Petróleo e Gás como uma plataforma neutra, apolítica, apartidária, focada única e simplesmente no desenvolvimento regional, e por que não nacional? Porque se nós desenvolvemos regionalmente, consequentemente vai ter um desenvolvimento nacional. A gente entende que vai ter o desenvolvimento da atividade de uma forma muito mais eficiente, muito mais coordenada, muito mais transparente e responsável. Perfeito. Pessoal, nós estamos encerrando o segundo bloco. Continue com a gente, já voltamos.
Nesta quinta, no Bom Dia Cidades, você acompanha as novidades na área da saúde com os maiores especialistas da região no BDC Saúde. Apoio: Mar Saúde, vacinas com quem entende de vacinas. Saudimagem, cuidando de toda a família em todas as fases da vida. Doutor Gaspar, saúde integrada da mulher. E Odonto Magalhães, odontologia de excelência. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do ACS na TV, que recebe hoje Eduardo Varela, secretário da Câmara de Petróleo e Gás da Associação Comercial de Santos e CEO da Evo Human Safety Solutions. Eduardo, vamos continuar nosso papo. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o impacto da guerra, agora Rússia e Ucrânia, né? Como que você enxerga o panorama mundial em relação a petróleo e gás em decorrência da guerra? Essa é uma pergunta muito interessante, Thaís, e muito complexa também, né? As pessoas, na maioria, enxergam a questão do impacto de petróleo e gás pura e simplesmente com o aumento do preço dos combustíveis, né? Quando a gente fala de mudança de matriz energética, vamos mudar, então o pessoal já pensa que não é carro elétrico, eu carrego na tomada, tá tudo certo. Mas a gente não pode se esquecer de todos os insumos, né, que estão envolvidos, toda a cadeia produtiva, né? Você tem a questão de insumos, por exemplo, produção de fertilizantes, que dependem aí da cadeia petroquímica. A gente tem a Rússia como um dos maiores produtores, por exemplo, né? E o Brasil importa muito. E nós somos um dos maiores produtores de alimentos, né, do mundo. Então, assim, isso gera um grande impacto. O agro brasileiro é muito forte e a gente depende de insumos que estão ligados à cadeia produtiva de petróleo, né? De importação da Rússia diretamente. Além disso, existem outras questões, né? A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E quando você tem essa questão da guerra, né, ele também produz o gás que alimenta a Europa. Então você tem aumento do preço de gás, você tem aumento do preço de petróleo. Então quando você tem aumento do preço do barril, você tem um aumento não só no combustível, mas também a colheitadeira que vai produzir lá no agronegócio, né, e todos os outros insumos e tudo aquilo que está relacionado. Então você acaba tendo uma inflação generalizada, né, na verdade até num ponto já de estagflação como a gente está hoje. Então é algo extremamente complexo, né? As pessoas também pensam, né, pô, legal, eu estou lá investindo na Bolsa de Valores, nas ações da Petrobras, nas ações das outras empresas aí de petróleo e gás, e vai ser bom porque vai subir, mas tem toda uma reação em cadeia envolvida aí. Então, assim, não é nem um pouco positivo. A gente, né, falando do ponto de vista econômico, né, da coisa financeira, mas sem contar também os resultados devastadores da guerra, que eu acho que é o principal, a perda de vidas humanas. A gente precisa com que isso termine logo. E a gente passou por um momento, né, difícil que foi a pandemia, quando as coisas estavam dando um respiro, vem a guerra. Falando de pandemia, como que você enxergou o cenário aí do petróleo e gás, até em relação à sua empresa, né? Você falou um pouquinho que migrou, surgiu o EAD, eu imagino que nesse momento de pandemia, como que você enxerga esse cenário aí pós-pandêmico? É uma pergunta extremamente interessante, Thaís, porque o pessoal até brinca, né? Começou a guerra, acabou a pandemia, não se fala mais tanto disso. A pandemia, ela teve um impacto muito importante em todas as operações de petróleo e gás, não somente no Brasil, mas a nível mundial. A gente está falando lá, principalmente aqui no Brasil, em abril de 2020, para vocês terem uma ideia, a gente estava com a quantidade bem robusta de instrutores embarcados, né? Tinha atendendo 25 plataformas aqui no Brasil ao mesmo tempo. Começou a se ter, né, apesar dos protocolos de biossegurança estabelecidos pelas petroleiras, começou a ter surtos de Covid dentro das plataformas, então adotou-se um posicionamento bem mais conservador nesse sentido. Então reduziram-se os embarques significativamente. Isso foi uma época antes da gente ter a vacinação, então assim, realmente a coisa ficou muito feia. Tiveram-se que gastar muito, né, nas medidas prevencionistas, nas medidas de controle, aumentar efetivo, porque passou-se a adotar protocolos de quarentena. Então, para vocês terem uma ideia,
aqui no Brasil era em torno de 14 dias, né? A gente tinha que mandar o funcionário para o hotel, ele tinha que ficar lá dentro do hotel antes de embarcar, então entrou com impacto na parte de relacionamento, relação trabalhista, né? Porque você precisava que os funcionários ficassem mais tempo nas plataformas de petróleo. No México, por exemplo, a gente já teve época de ter que deixar profissional lá mais de 20 dias dentro de um quarto de hotel, às vezes até mais. E até a questão aí psicológica do funcionário, né? Ficar preso, já ficam, né, mantidos trabalhando dentro da plataforma era um prazo menor antes da pandemia, ele se estendeu durante a pandemia e ainda tinha o prazo do hotel, né? Então, para psicológico do funcionário também não foi fácil. Exatamente, nós tivemos que nos reinventar, por isso que eu comentei no início, né? Nós partimos para a questão do EAD. Então, assim, a pandemia, apesar também de todo esse transtorno, de tudo isso que trouxe, a perda de vidas, o que foi mais sério de tudo, mas trouxe uma grande evolução também. Eu vejo que a própria indústria de petróleo e gás aprendeu, estabeleceu protocolos melhores, que foi o grande problema também, né? Quando estourou essa pandemia, a gente não tinha muita certeza do que estava acontecendo, o que precisa se fazer, né? Mas a gente foi aprendendo e se desenvolvendo. Então, por exemplo, a questão do ensino à distância hoje, na área de segurança industrial como um todo, é uma realidade. A gente tinha uma certa resistência de que, a gente trabalha com segurança operacional, a melhor coisa é olho no olho. Mas já viu que pode-se ter ferramentas que vão somando. Então, a questão é estar sempre evoluindo com foco aí na segurança do ser humano. Acho que a sociedade vai se adaptando, né? Em relação ao EAD, era muito longe, as pessoas, até estudar, né? O estudante falava, estudar EAD, hoje a gente não quer sair do EAD, a gente realmente se adaptou. Então, acho que é isso, né? Você ir se moldando de acordo com a sociedade mesmo. E o que vai acontecendo no mundo, não tem como. Eduardo, vamos falar um pouquinho de ACS, né? Hoje você é secretário da Câmara de Petróleo e Gás, mas também é um associado da casa com a EVO. Eu queria entender de você um pouquinho da importância de como marca você está associado a uma instituição que defende o interesse do empresário para ter um network, entender o que está acontecendo na nossa região e até falando em Brasil, né? Você está aliado a instituições como a Associação Comercial de Santos. Olha, a ACS ela é uma instituição incrível, né? Além de toda a tradição, todo esse tempo que ela tem, essa experiência, né? Ela é nacionalmente, até internacionalmente, muito bem conhecida e reconhecida. Então, assim, para os empresários, principalmente na região como o Santos né, de altíssimo potencial, eu acho que ela é um player fundamental, não só no trabalho que a gente tem feito na Câmara de Petróleo e Gás, mas a gente acompanha as outras câmaras, né, estão fazendo trabalhos incríveis, justamente para desenvolver, né, Santos e a região da Baixada Santista da forma que ela merece, evoluindo e saindo um pouco só daquela coisa do porto, né, que Santos cresceu muito em torno do seu porto, mas é uma cidade, como a gente estava conversando aqui no início, com potencial para qualquer tipo de atividade econômica. É uma cidade plana, é uma cidade segura, é uma cidade bonita, é uma cidade que tem muita gente bem preparada. Então, eu consegui colocar a empresa aqui e desenvolver excelentes profissionais. A gente tem polos universitários aqui, diversas universidades, e a gente acaba perdendo esses talentos para outras cidades. Então, a ACS tem contribuído justamente para estar trazendo essas outras atividades econômicas aqui, feito um trabalho incrível, e para mim é um orgulho, né, uma honra poder fazer parte da Associação Comercial de Santos. Eduardo, a gente sabe da importância de associações, né, como a Associação Comercial de Santos, mas também tem agora uma nova associação surgindo na região, que é a Brenk. Fala um pouquinho para a gente dela. A Brenk, ela é uma associação, né, que ela foi desenvolvida aí por players desse mercado de energia, né, executivos que estão bem engajados, bastante experientes, e justamente com o objetivo de estar trazendo, né, investidores internacionais ou nacionais, está desenvolvendo eventos, está trazendo a importância, né, do desenvolvimento dessa área de energia como um todo. Obviamente também atua na questão do desenvolvimento de petróleo e gás, mas também nessa questão das energias. Então, é uma instituição que foi fundada aqui em Santos, né, acabou de ser fundada justamente para aproveitar essa oportunidade, né, de crescimento que Santos e o estado de São Paulo têm,
né, vai estar atuando também junto com a ACS, com todo o poder institucional que a ACS tem. Então a ideia é que a Brenck ela traga esses investidores, traga projetos internacionais dessas petroleiras, ou melhor, dessas empresas de energia que querem atuar aqui na região, e trabalhe para fazer essas pautas de discussão e está trazendo uma atenção e desenvolvendo, né, ajudando a ACS também aqui a desenvolver cada vez mais a região da forma que ela merece, pensando também em outras energias. E é legal quando você fala, né, do relacionamento de uma instituição com a outra, porque eu acho que conversa muito com o momento que a associação está vivendo agora, um momento de trazer mais modernidade para casa com a gestão do Mauro Samarco, né, Eduardo? Isso é muito importante, Thaíris, assim, inclusive aquilo que a gente falou do Rio de Janeiro, por exemplo, ou do Espírito Santo, a ideia não é competir, concorrer. Você tem, por exemplo, instituições como a ABAN, né, que é a Associação Brasileira de Empresas de Apoio Marítimo, a própria Abespetro, outras empresas, na verdade outras associações que estão muito ligadas, né, por exemplo, essa questão de petróleo e gás, estão lá regionalizadas um pouco mais no Rio de Janeiro, mas a ideia é que exista toda essa comunicação e junte, afinal de contas somos todos brasileiros e o nosso objetivo realmente é o desenvolvimento nacional. Né? Isso mesmo. Pessoal, a gente já está chegando ao fim agora do ACS na TV, um programa, foi super legal, né, esse bate-papo, a gente conhecer mais um pouquinho do mercado de petróleo e gás e agora de energia. Quero agradecer a sua presença, Eduardo, de novo, e deixar um espacinho para você se despedir e até convidar quem quiser participar, né, da Associação Comercial de Santos, junto da Câmara de Petróleo e Gás e transformar aí esse mercado na nossa região. Thaíris, muito obrigado pelo convite e gostaria de agradecer à ACS pelo convite, não só pelo convite, mas também pela oportunidade, né, de fazer parte da associação da Câmara de Petróleo e Gás, futura Câmara de Energia. E gostaria de fazer um convite a todos os empresários, né, as partes interessadas aí que enxergam também um potencial, ou se ainda não enxergam um potencial, que venham conversar com a gente, né, para a gente poder mostrar para vocês o real potencial que a Baixada de Santista tem com o mercado de petróleo e gás, com o mercado de energia. Então, muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. A possibilidade de ser o primeiro traz responsabilidade e novidade. Residencial One. Evolução e rapidez na medida certa. Praticidade e tecnologia